Estamos vivendo um momento de uma onda promissora da nova economia, liderada pela tecnologia e pela inovação. Agora, o desafio, dizem os especialistas, é surfar com eficiência essa onda. Esse é o tom, é o tema do Rumo Certo de hoje. Para isso, eu convido um especialista para trazer informações, para compartilhar conhecimento com a gente, o Paulo Camargo. Paulo é um dos diretores da iTalents. É também especialista no mercado de inovação, né, Paulo? Da consultoria também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Grande prazer falar contigo. Sou um ouvinte, um espectador do canal e tenho visto grandes empresários e empreendedores estarem nessa mesa contigo e chegou a minha vez. Que satisfação. Que bom, satisfação toda nossa e obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E eu queria conhecer um pouquinho mais mesmo da sua trajetória, Paulo, e do trabalho que você desenvolve na iTalents. O que é a iTalents? Perfeito, perfeito. Bom, Paulo Camargo, um empreendedor, né? Venho surfando essa onda da nova economia, da transformação digital, dos negócios digitais de modo geral há algum tempo. E hoje estou à frente da diretoria de mercado da iTalents, uma empresa que vem buscando ajudar empresários e empreendedores, startups e grandes empresas a surfar também a onda da tecnologia digital. E o nosso foco de ajuda é, obviamente, voltado a fornecer, recrutar, treinar, capacitar e expandir os times de tecnologia das empresas, os talentos das empresas, que são, no fim do dia, o grande ativo de qualquer empresa que olha para o futuro com uma visão de prosperidade e abundância, nesse momento em que as possibilidades com o digital são cada vez mais promissoras. Né? E como é que é o cenário, Paulo? Como é que tem sido o desafio de fazer esse casamento aí de profissionais disponíveis, capacitados no mercado com a demanda das empresas? Pois é, Sebastião, toda empresa hoje que busca crescer ou minimamente se consolidar no mercado está em busca de bons profissionais. Por isso que a iTalents se chama Talents, né? Está em busca de talentos. E os talentos estão muito disputados hoje no mercado. Essa é a verdade, né? Existem diversas pesquisas apontando déficits aí tremendos de profissionais de mercado em algumas competências, né? Então, as empresas hoje que buscam se diferenciar têm buscado, obviamente, cuidar muito bem do seu funil de atração e retenção de talentos, do seu funil de capacitação de talentos. Com o objetivo, obviamente, de ter um ambiente seguro psicologicamente falando, do ponto de vista de criatividade, que promova a inovação, mas também do ponto de vista de geração de resultado. Tanto no curto prazo, obviamente, toda empresa está preocupada com isso, mas também nas suas estratégias de longo prazo, né? Então, como de fato articular os objetivos estratégicos das corporações com os propósitos, com os valores dos profissionais que hoje também estão buscando trabalhar em empresas que correspondem também às suas próprias perspectivas de vida, né? Isso é uma tônica muito interessante do mercado hoje, que a iTalents vem tentando responder, especialmente com as carreiras digitais. Pois é, essa é uma transformação também, né, Paulo? Tem sido cada vez mais latente essa busca por profissionais muito bem capacitados tecnicamente, mas também que buscam ou que têm muitas habilidades comportamentais muito fortes e que são um ativo cada vez mais valioso no mercado, né? Isso para além talvez até da necessidade da empresa, mas pela necessidade do profissional. Eu queria entender como é que você consegue, ou como é que a gente está conseguindo equilibrar isso no mercado hoje, se ganhou uma importância fenomenal e felizmente, né? Porque nos leva, como você falou, uma saúde profissional também, né? O desafio grande está aí, Paulo, de equilibrar. A gente tem muita gente técnica, tem muita gente bem preparada emocionalmente também. Como é que é?
De fato, a importante discussão e atual, né, sobre hard skills e soft skills, né? Aqui na Itália a gente gosta de chamá-las de core skills, né? O seu próprio conjunto, a sua própria combinação pessoal de habilidades específicas e competências e comportamentos. De fato, todos nós temos que nos preocupar em desenvolver tanto hard skills quanto soft skills e colocá-las à disposição do mercado, numa perspectiva de carreira, entendendo para onde a gente quer ir, né? E é muito importante notar que, de fato, existem hard skills que são super especializadas, altamente demandadas e, consequentemente, valorizadas pelo mercado, mas, igualmente, existem diversas soft skills, comportamentos, competências, atitudes, que são igualmente importantes na atuação profissional hoje em dia. E as soft skills, às vezes, contrariamente às hard skills, são altamente polivalentes, é o que a gente diz, né? Existe um termo cunhado pelo Fórum Econômico Mundial chamado similaridade de competências, isto é, em quais ambientes, em quais situações complexas as suas competências são reais, são válidas, são aplicáveis. E pessoas que têm um conjunto de hard skills e soft skills que se aplicam às dinâmicas de negócio das empresas de hoje e do futuro são hoje e amanhã altamente demandadas e valorizadas por essas empresas. Então tem aí também um componente muito importante de entender para onde você está levando a sua carreira num mundo cada vez mais incerto. E as empresas também estão buscando entender qual é esse conjunto de habilidades, de competências que ela tem que ter dentro de casa, nos seus mais diversos profissionais, para trilhar os seus caminhos corporativos, né? O que é uma discussão muito importante sobre gestão de competências, né? Não, então, e você vê isso em empresas tradicionais também. A gente tem corporações que estão dando certo financeiramente há anos. É difícil mudar talvez algumas, porque precisa mudar quase que uma cultura, sem ser aquela cultura que a gente fala do ativo principal da marca, né, da cultura organizacional, mas mudar posturas também, né? E aí eu imagino que, você vai me dizer sim ou não, mas imagino que empresas novas, grandes corporações mesmo novas, que já nascem nessa boa e promissora onda aí que está atrelada à tecnologia, à inovação, que elas já tenham isso quase que no seu DNA lá, né? Mas lidar com empresas tradicionais, nosso cenário é favorável para isso? Eu digo, a gente tem entendido isso realmente na prática? A gente tem discorrido muito sobre o discurso. Como é que você tem visto o nosso cenário hoje? Essa história do discurso versus a ação. Sabe que tem um livro recente, Sebastião, do Ben Horowitz, que é um investidor norte-americano muito famoso, né? O livro se chama Você é o que você faz. Mais do que, do ponto de vista de cultura empresarial, óbvio, né? Cultura da sua organização, mais do que discurso, mais do que definir quais são os valores, né? Top-down, você precisa mostrar com ações, né? E quando a gente fala de gestão de talentos, gestão de competências, aposta em diversidade para estimular a criatividade, o intraempreendedorismo, a empatia, a gente está falando de tratar as pessoas com carinho, tratar os talentos com carinho, né? E tratar com carinho é hoje algo muito individual, né? Quais são os valores, quais são os benefícios, as condições que você quer ter na sua relação com o seu empregador, com a sua empresa, que não são necessariamente os mesmos que eu, né? E quando a gente fala de novo de talentos altamente especializados, valorizados no mercado, eles têm, e que são os talentos de tecnologia, das carreiras digitais, eles têm hoje levantado a mão e se pronunciado mais claramente sobre quais são os valores, qual é essa cultura da empresa onde eles gostariam de trabalhar e agregar, né? E aí está super atual e relevante conversa também sobre a questão do trabalho híbrido ou remoto, né? Sim, sim. E é bom, né, Paulo? Essas mudanças, essas transformações, elas são produtivas também, né, no final das contas.
Agora, a que a gente pode atribuir essa onda nova de exigência, ou eu não sei se é exigência do consumidor ou do mercado, de profissionais com os perfis aí de habilidades técnicas e comportamentais mais equilibrados? É uma questão geracional isso também, Paulo? Como é que vocês veem? A pandemia reforçou mais essa necessidade? Você fez referência aí ao híbrido, mas essa necessidade de, entre aspas, ser mais feliz no que se faz? Pois é, né? Felicidade e alinhamento de propósitos é o que eu costumo dizer. Poxa, a gente não pode deixar de fazer questão de que isso faça parte da nossa atividade profissional, né? Mas eu queria dizer que essa questão do alinhamento, Sebastião, é importante de ver num contexto mais coletivo também, só no individual. Não só no individual, isto é, uma empresa hoje, ela obviamente está pensando em gerenciar suas competências através das pessoas com quem ela trabalha, né? Então, se existem habilidades altamente específicas na área de tecnologia da informação que a empresa precisa contratar, ela de repente tem ali especialistas com quem ela se relaciona, que são liderados pelos diretores, pelos gestores da empresa, com uma linha de trabalho, com uma linha de você é o que você faz. Da mesma forma, a empresa também precisa de um outro conjunto de habilidades comportamentais, de comunicação, de negociação, de liderança, que são igualmente importantes. E, de repente, ela tem para esse conjunto de competências outras pessoas que se destacam, né? E é essa harmonia de personalidades, de perfis, que compõem equipe e compõem empresas, né? Então, de novo, será que o objetivo é que todo mundo da empresa seja altamente especializado numa determinada tecnologia que a empresa utiliza hoje? Ou todo mundo tem que ser super comunicativo, criativo, saber trabalhar muito bem em equipe? Ou existe aí, né, as nuances que mostram que as pessoas são diferentes, contribuem em diferentes graus para cada uma das tarefas que realizam ao longo do tempo, né? E isso no fim das contas, a riqueza de uma organização que hoje, de novo, está surfando na área da economia criativa, da nova economia, da transformação digital dos negócios. Não, que bom, isso é ótimo, bom para todo mundo, né? A gente precisa, é quase que um trabalho, uma visão social aí que precisa ter, né? De inclusão, de competência, de diversidade. Paulo, vamos fazer um intervalo rapidinho. Queria entrar com você no próximo bloco para uma questão bem pragmática aí, porque tudo isso tem que dar resultado no final das contas. É métrico isso hoje? É possível se medir o quanto é importante a empresa valorizar o diverso, incluir, trabalhar com habilidades comportamentais, assim, mais lá na ponta mesmo, como referência mesmo. Mas né, porque eu imagino no trabalho que você dá de consultoria, na busca, na captação por clientes, inclusive, esse tenha sido um argumento, né, de que dá resultado. Mas como dá resultado? A gente precisa sair do discurso, botar isso no chão da fábrica, como acontece? Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta nessa conversa na sequência, tá bom, Paulo? Perfeito. Até breve. Você de casa também, aguente com a gente, mais um pouquinho, o Rumo Certo volta no instantes. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre, eu diria, gestão de eficiência nos negócios. Na busca também por profissionais cada vez mais capacitados, com habilidades técnicas e comportamentais muito em evidência, de acordo com a demanda também das empresas. E aí, para nos ajudar nessa conversa, levar informação para você aí, empresário, para você que está em casa e na sua empresa, eu tenho comigo o Paulo Camargo, que é um dos diretor de mercado da iTalents. Paulo, e a gente falou, né? Explanou aí no primeiro bloco sobre mercado, sobre necessidades, você definiu bem as habilidades comportamentais, o quanto são ativos importantes cada vez mais nas empresas.
E aí eu fiz uma provocação para você de resultados, né? Imaginemos que eu tenho uma empresa e enfim, eu adote então essa cultura de trazer talentos com habilidades comportamentais muito importantes, mas eu preciso de resultado enquanto empresário, né? Eu preciso de receita no final das contas. Como é que se mede isso cada vez mais dentro dessa transformação, essa nova onda aí da economia que você fala, promissora? Mas como é que se mede os resultados em cima dessa valorização pessoal? Pois é, Sebastião, falando em resultado, eu acho que é sempre bom a gente começar com uma referência. Eu gostaria de trazer uma referência aqui negativa, um resultado negativo assustador, na minha opinião. Uma pesquisa nos Estados Unidos, feita por um grupo de economistas, projeta para a próxima década um prejuízo de 1,2 trilhão de dólares. Isso mesmo, 1,2 trilhão de dólares. Relacionado ao déficit de competências digitais na mão de obra, na força de trabalho das empresas norte-americanas. Olha o tamanho desse número, Sebastião. É assustador. E esse déficit está relacionado a quê? Está relacionado a tanto eu não ter o profissional correto, né? Ou eu ter um profissional e ter que fazê-lo mudar de competência. Eu preciso treinar esse profissional para que esse mesmo profissional, que tem de repente um conjunto de soft skills que eu desejo, também adquira um conjunto de hard skills que eu preciso que ele tenha, para que eu entregue para ele o meu próximo projeto. E o tempo que isso demora para acontecer na evolução desse candidato é um prejuízo, que é, de repente, o tempo que demorou para esse projeto meu começar, ou então para esse projeto meu ser colocado no mercado e começar a faturar. 1,2 trilhão de dólares. Esse é o número negativo, óbvio. Mas e aí? Qual é a solução nesse caso, né? Porque treinamento é necessário também para a eficiência, né, Paulo? Pois é, certamente um dos quesitos da fórmula de sucesso está atrelado à agilidade, à gestão ágil. Sebastião, tem um futurólogo americano, um dos fundadores lá da Singularity University, que diz que nós veremos na próxima década um nível de progresso que nós vimos no último século. Imagina isso numa linha do tempo, né? Tudo que a gente conseguiu evoluir na aviação desde 1906, quando Santos Dumont fez o primeiro voo, né? Até agora, 2021, quando a gente está fazendo viagem interorbital comercial. Imagina isso. Na indústria automobilística, né? Uma diferença enorme, né? Antigamente, um carro para ter uma evolução. Hoje, a gente não sabe mais nem o nome dos carros. A gente está falando de novo de cultura, né? Como mudar processos de gestão de projetos, gestão de pessoas, que sejam mais pautados a entregas, né? Que sejam mais pautados em projetos, microprojetos, em reorganização das equipes, com squads, com tribos, todas hoje práticas da área de tecnologia, de fato, né? Esse é um dos quesitos. Poderia te dizer outro, né? Relacionado à importância do treinamento e desenvolvimento para a mobilidade interna e retenção. Sabe, tem um outro estudo com empresas europeias, Sebastião, que mostra que empresas que investem em treinamento e desenvolvimento interno, com vistas à mobilidade interna e, portanto, a desenvolver o seu profissional dentro de casa, né, retém profissionais com 2 vezes mais eficiência do que empresas que não investem nisso. Estão sempre buscando novos profissionais para os seus projetos, né? Então, elas têm um turnover, uma rotatividade super alta, né? E estão sempre com dificuldade de manter os seus profissionais em casa por conta de não investir em quem é da casa, em quem já tem os mesmos valores, quem respira, vive a mesma cultura no dia a dia. O que é, obviamente, um contrassenso. Sim. Isso também muda um pouco a postura da liderança, muda a postura até de relacionamento com os RHs. É todo um processo que a gente se imaginar no dia a dia do trabalho é quase que se não houvessem mais barreiras físicas dentro das empresas, né? Já está tudo muito mais aproximado, né, Paulo? Tem uma mudança nesse sentido também, quase que visual aí, né? Exato. Como trabalhar a liderança com pessoas tão diversas, né? A gente está apostando em diversidade, em equidade, né? E aí tem pessoas completamente diferentes na nossa equipe e nós precisamos aprender a liderá-los de forma diferente, em função
dos objetivos da empresa e do que eles esperam, né? Então, o RH das empresas tem evoluído muito nesse sentido recentemente. Hoje eu vejo as empresas discutirem cada vez mais pacotes de benefícios flexíveis para os profissionais. De fato, né, existem inclusive inovações muito interessantes e que aconteceram nesse início de ano com relação a isso. Por exemplo, empresas que, num ambiente econômico em que diversas pessoas estão sofrendo com o endividamento, né, existem empresas oferecendo pacotes de benefícios relacionados a crédito para você combater o seu endividamento. Uma aposta conjunta de que, poxa, te dando tranquilidade para trabalhar, te dando tranquilidade que você aí está resolvendo seus problemas pessoais, você vai focar aqui no trabalho e vai entregar o resultado que eu espero de você. Olha que coisa legal. Olha que compromisso legal entre empresa e empregado e colaborador. Né? Certo. Paulo, a gente vai já afunilando aqui para o finalzinho quase do programa, mas eu não queria deixar de falar aqui da sua habilidade como escritor também. Você tem um livro aí no mercado, né? Eu quero que você me fale um pouquinho. E de uma premiação que você teve também, de uma revista francesa. Me conte aí, até para que essa referência acentue ainda mais essa credibilidade da nossa conversa aqui, do quanto é isso importante. Outros empresários, empreendedores que estejam interessados, colaboradores também, conhecer um pouco mais do seu trabalho por essa forma também. Me conte um pouquinho aí para a gente, chegando para os finalmente já. Que legal, que legal. Vejo que você estudou o meu currículo recente, Sebastião. Muito obrigado. Pois é, eu sou fellow da Academia Real de Engenharia Britânica, sou alumni do governo alemão no programa de formação e articulação de lideranças para sustentabilidade, sou ex-aluno da George Washington University nos Estados Unidos, de Oxford, sempre no âmbito da inovação e da tecnologia ou do empreendedorismo inovador de base digital. Em todas essas formações, muito que a gente discute poxa, como ter sucesso, né? Como construir o seu sucesso. E voltando lá para a educação, que é um tema que me agrada muito, eu sou apaixonado por isso, como formar, desde lá dos anos iniciais da nossa educação básica, pessoas que se satisfazem com a sua trajetória profissional, com o sucesso. Né? E o livro recente que eu escrevi se chama Síntese de Divergentes, né? Aprendizagem baseada em propósito por meio da educação empreendedora. E eu acho que a educação empreendedora tem essa missão de nos fazer conectar com os nossos propósitos enquanto pessoa e enquanto profissional do mercado. E essa premiação dessa revista francesa veio ao encontro justamente disso, né? De mostrar, poxa, como nós podemos ter uma educação tradicional mais influenciada pelo empreendedorismo e pela inovação, contribuindo para a formação de empreendedores inovadores de sucesso no mercado e também para os seus empreendimentos, para as suas startups, para as suas empresas. É isso que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós, na vida dos nossos colaboradores, no sucesso da nossa empresa. E é isso, de novo, que a gente tenta trazer para valor para a iTalents. Hoje temos trabalhado com empresas tanto brasileiras, startups brasileiras, quanto com empresas europeias, não só recrutando, treinando e expandindo seus times de tecnologia, mas discutindo como nutrir uma comunidade de talentos que vai fazer a empresa chegar lá. Né? E quando a gente olha para o talento dessa forma, vê que aquele talento é, na verdade, um ser humano que também tem seus problemas, também tem suas agendas, também às vezes é mais motivado por um determinado tipo de desafio e não de outro, que tem seus defeitos, suas deficiências enquanto habilidades técnicas específicas, né, suas hard skills e também soft skills, e a grande aposta que a gente faz num relacionamento com o talento é investir nele e não desistir dele. Né? Muito bom. Tudo com o objetivo de entregar resultado, eficiência, ganho de produtividade, qualidade no curto e no longo prazo para as empresas. Não, fico muito feliz com essa visão, né? Claro que a gente
Tem a tecnologia aí como aliada, mas assim, entendendo como aliada sempre necessária, ainda mais com a evolução que a gente tem a cada segundo, mas a humanização é o principal aí nos negócios. As empresas são feitas de pessoas, né, Paulo? No final das contas e no começo das contas também, vamos combinar. Paulo, foi um prazer enorme conversar com você. Aliás, o seu livro está disponível, enfim, online e nas livrarias principais do país aí, né? Tá disponível nas melhores livrarias do país. Fiquem à vontade. Será um prazer saber que vocês compraram o livro, leram o livro. Por favor, me mandem feedback. Meu Muito bom. Está à disposição de todos. Será um prazer continuar essa conversa em outros fóruns. Vamos, mais vezes também. Também aqui mais vezes. Você é convidado a voltar mais vezes aí para a gente conversar mais. Eu sei que tem muito mais conteúdo. Obrigado por hoje. Foi um prazer e um aprendizado enorme conversar com você, Paulo. Prazer. Um ótimo dia de trabalho para vocês. Muito bem. Obrigado. Até mais. Muito bem. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje com a gente também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.